Se tem uma coisa que faz todos os fãs de One Piece chorarem, é a história dos Chapéus de Palha. E bom, eu fiz esse vídeo justamente para contar a história de todos eles. Lembrando que esse vídeo terá 10 partes, cada uma contando a história de cada Chapéu de Palha, beleza? E esse vídeo contará a história do Luffy. E bom, só lembrando aqui que esse vídeo contém algumas cenas e palavras fortes, então se você for sensível, não recomendo. Bom, o Luffy nasceu na Vila Down, mais especificamente na Vila Fuchsia, aonde foi treinado pelo seu avô Monken D. Garp, o herói da marinha. Porém, Luffy não queria se tornar um marinheiro, porque se ele se tornasse um, ele teria que seguir regras, coisa que o Luffy não queria, pois ele queria ser livre. E a sua maior inspiração era o capitão dos piratas do Ruivo, Shanks, que de vez em quando aportava na Vila Fuchsia, e Luffy vivia pedindo ao Shanks para levá-lo consigo em uma aventura, só que Shanks sabia dos perigos do mar e que o Luffy não ia durar muito nele, então ele vivia recusando o pedido de Luffy. Só que em um certo dia, quando os piratas do Ruivo estavam desaportando na ilha, Luffy pega uma faca e sobe em um ponto alto do navio, e em uma tentativa de mostrar sua coragem ao Shanks, Luffy acerta a parte de baixo do seu olho com a faca. Logo após isso, os piratas do Ruivo foram até o bar da Makino, um bar local onde eles sempre iam beber. E quando todos estavam se divertindo, rindo e vendo Luffy ficar pistola com o Shanks, um bandido da montanha com a recompensa de 8 milhões de beris pela cabeça entra no bar para comprar saquê. Só que os piratas já beberam tudo, e revoltado ele quebra a garrafa que Shanks estava o oferecendo. E depois ele quebra várias outras garrafas em uma tentativa de humilhar Shanks e vai embora. Os piratas começam a rir, mas Luffy fica bravo, pois o pirata que ele mais admirava foi humilhado e não fez nada para se defender, apenas riu. E foi nessa hora que Luffy viu uma fruta no baú que Shanks carregava. E então ele pensou que seria uma ótima vingança comer aquela fruta, pois o Shanks disse que era um tesouro que foi muito difícil de conseguir. Mas quando Shanks finalmente percebeu que ele tinha comido a fruta, já era tarde demais. Ele já tinha ganho os poderes da sua fruta da borracha, Gomu Gomu no Mi. E então alguns dias se passam e o bandido da montanha retornou à Vila Fuchsia. E quando os bandidos iriam matar Luffy, Shanks aparece. E junto de sua tripulação, eles derrotam a maioria dos bandidos, restando apenas o chefe que fugiu com Luffy para o mar. O bandido, após humilhar um pouco Luffy, taca ele no mar para ele morrer afogado. Mas quando o bandido estava rindo de Luffy, um enorme rei dos mares ataca e devora o bandido. E quando o Rei do Mar finalmente percebe Luffy, ele decide atacar, mas Shanks chega na hora certa. Porém, ele acaba perdendo seu braço no processo. E pra ser sincero, eu acho que ele entregou o braço pra mostrar pro Luffy que o mar é perigoso. E após isso, os piratas do Ruivo vão embora da ilha. Mas antes de partir, Shanks dá o seu chapéu de palha para o Luffy, dizendo que aquele era o seu tesouro mais importante. E quando eles se reencontrarem, o Luffy seria um grande pirata e ele devolveria o chapéu ao Shanks. Um dia eu vou juntar um bando muito mais da hora que o seu e vou achar o maior tesouro de todo mundo. Pode apostar, não importa como, mas eu vou ser o rei dos piratas. Nesse caso, vou deixar o meu chapéu com você. É a coisa mais importante que eu tenho. Cuida muito bem dele. E percebendo a situação toda, Garp, o avô de Luffy, tira ele da Vila Fuchsia e o manda para as montanhas, para ele ser criado por uma amiga sua, que também era uma bandida da montanha e tinha uma recompensa de 7 milhões de beris pela cabeça. Olha só, quer que o neto se torne marinheiro e pede para ele treinar com bandidos, incrível. E lá no abrigo dos bandidos, Luffy conhece Ace, filho de Gold Roger, que pediu para Garp cuidar do seu filho. E Garp também queria tornar Ace um marinheiro e deixou ele treinando lá com a Dadan, sua amiga, bandida da montanha. E lá Luffy fica tentando fazer uma amizade com Ace, porém Ace não dava a mínima pra Luffy e ficava fugindo dele.
Em uma certa vez, Luffy vê Ace conversando com outro menino, chamado Sabo. E eles eram amigos e disseram que eles queriam se tornar piratas também. Luffy então decide se juntar a eles e se tornar um pirata. Só que os dois não gostam do Luffy e decidem amarrá-lo. Aí eles ficam discutindo pra ver quem é que vai matar o Luffy, já que nenhum dos dois quer. E então eles se deparam com um bandido que quer a cabeça de Ace e de Sabo, porque eles roubaram seu dinheiro para fazer uma espécie de poupança pirata, para quando eles se tornassem piratas, eles pegarem esse dinheiro e zarpar. Luffy é sequestrado e torturado para que ele entregue as informações sobre Ace e Sabo. Só que Luffy não diz nada. E depois de um tempo, Ace e Sabo salvam Luffy. E depois de várias aventuras, eles fazem um ritual para se tornarem irmãos. Só que em um dia, eles descobrem que Sabo, na verdade, é filho de um Tenryubito, um dragão celestial, e que ele não foi abandonado pelos pais igual aos outros dois, mas sim que ele saiu da sua família por conta própria, por não gostar dela. Então os pais de Sabo o pegam de novo para levá-lo para casa, para nunca mais voltar ao Terminal Cinza, o local onde eles ficavam brincando e roubando alguns bandidos. Sabo então é obrigado a voltar para sua casa, porém lá ele descobre que os seus pais querem tacar fogo no Terminal Cinza, e muito provavelmente no horário onde eles vão tacar fogo lá, Ace e Luffy estarão lá também. Ele então decide sair da Ilha Dao e ir para o mar, adiantadamente. Então ele pega um barco e vai embora. Porém, no meio da viagem, ele acaba esbarrando no navio de um outro Tenryubito, que pede para matar o Sabo. Então ele pega uma arma e atira no navio dele, o que acaba resultando na morte de Sabo. Após receber a notícia, Ace e Luffy ficam muito tristes, e eles prometem que vão se tornar piratas para honrar o Sabo. E então alguns anos se passam e Ace vai para o mar. Luffy então continua treinando até que ele completar 17 anos e também sair para o mar com o sonho de se tornar o rei dos piratas.